Olá, sextos anos. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luz Marina. Nós vamos abordar sobre os diversos tipos de climas e a sua relação com os regimes de chuvas, finalizando a apostila 5 de vocês. Porque existem diferentes tipos de climas do planeta? Nós vamos analisar sobre isso, discutir sobre essa questão. Na atmosfera nós temos a meteorologia, que estuda o tempo, e a climatologia, que estuda os climas. E aí nós temos a questão das zonas térmicas da Terra, né, que nós falamos zonas climáticas, e a insolação terrestre. Então nós já estudamos sobre a zona entre os trópicos, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que se chama zona tropical ou intertropical, onde incide a insolação terrestre diretamente. Aí nós temos as zonas temperadas do norte, zonas temperadas do sul, que a incidência de insolação terrestre já é inclinada, menos insolação. E nós temos a zona polar ártica, a zona polar antártica, onde a incidência dos raios solares já não chegam. Então é a região que é coberta de neve. São regiões cobertas de neve. Principais tipos de clima. Nós temos clima equatorial, caracterizado por apresentar elevadas temperaturas e grande umidade durante todo o ano. Apresenta baixa amplitude térmica, predomínio das chuvas convectivas, ou seja, chuvas de verão, e encontrado em regiões de baixa latitude próximas à linha do Equador, Amazônia, África, Indonésia. Aí nós temos ao lado um climograma de Manaus, no Amazonas, com clima equatorial, onde o azul é a pluviosidade média, quantidade de chuvas, e o vermelho é a temperatura média anual. Nós temos o clima tropical, que é caracterizado pelo predomínio das temperaturas elevadas e alternância entre estações secas e úmidas, que é o inverno e verão. É subdividido em três: tropical continental, tropical de altitude e tropical de monções. No tropical continental nós temos aí Cuiabá, Mato Grosso, né? Que é o clima tropical típico. Possui duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco, ocorre no Brasil central e em grande parte da África. Então nós temos aí em azul pluviosidade média, quantidade de chuvas, e em vermelho a temperatura média. E nós temos aí temperatura mais alta vem no mês de janeiro, mas ela é maior, mais alta ainda no mês de dezembro. E temperatura menor aqui é no inverno, né? Entre o mês de junho, julho e meados de agosto. O tropical de altitude, aí tem o climograma de São Paulo. Possui temperaturas médias menos elevadas devido ao fator de altitude, ocorre nas áreas de relevo elevado da faixa intertropical. Então vocês podem observar que a temperatura oscila bastante, chegando a uma temperatura baixíssima no mês de julho, agosto, né? E ela é mais alta no mês de outubro. E o tropical de monções, aí vem o climograma de Mumbai, que é na Índia. Caracteriza-se pelas chuvas torrenciais de verão, são chamadas de monções, causadas pelas monções oceânicas em inverno seco. Ocorre no sul do sudeste asiático. Então nós temos aí, ó, índice pluviométrico 0 no mês de março, abril, baixíssimo janeiro, fevereiro, maio, dezembro, e altíssimo no mês de julho. Eles chamam monções. Clima temperado apresenta as 4 estações bem demarcadas. Nós já abordamos sobre isso, né? Primavera, verão, outono e inverno, percebidas até mesmo nos diversos aspectos que a formação vegetal apresenta no decorrer do ano.
Ocorre na Europa, América do Norte, parte da Ásia, no sul da América do Sul, na Nova Zelândia e em parte da Austrália. São 3 tipos: temperado continental, temperado oceânico e temperado mediterrâneo. Temperado continental apresenta grande amplitude térmica anual e menor quantidade de chuvas. Então nós temos aqui Bucareste, na Romênia, clima temperado continental. Mês de janeiro, dezembro, a temperatura é baixíssima, né? E nos meses de junho, julho, agosto, ela é mais alta. Consequentemente, também o índice pluviométrico, chuvas, também é maior. Temperado oceânico apresenta menor amplitude térmica anual e maior quantidade de chuvas. Então, nós temos aqui Cantão, na China, né? É um clima temperado oceânico. Nós vemos aí que as temperaturas menores são no mês de janeiro, dezembro, e as maiores temperaturas nos meses de junho, julho, agosto, né? Com coincidência com o índice de chuvas também, que é maior nesse período. E nós temos o temperado mediterrâneo, apresenta verão quente, seco, inverno não muito frio e chuvoso. Ocorre na bacia do Mediterrâneo, litoral do Chile, da Califórnia, da África do Sul e da Austrália. Então nós temos aí a temperatura menor, mês de janeiro e dezembro, temperatura maior, mês de julho, agosto. Índice pluviométrico, maior quantidade de chuva, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro. Clima polar caracteriza-se por apresentar temperaturas muito baixas, com médias térmicas menos 30 graus Celsius no inverno e menos 10 graus Celsius no verão. Precipitações raras, lembrando precipitação são chuvas, né? E são em forma de neve. É o clima das neves eternas, né? Se fala. Clima das regiões polares. Então nós temos aqui na Groenlândia, clima polar, temperatura 0, abaixo de 0, no verão é menos 10 graus Celsius, né? Então aqui está bem frio. Janeiro, fevereiro, dezembro, né? Quando é mais quente aí no mês de julho, agosto. E vocês podem ver que não tem pluviosidade aqui, né? Quantidade de chuvas aqui. Clima desértico caracteriza-se por apresentar pequena quantidade de chuvas e grande amplitude térmica diária anual. Ocorre tanto em áreas tropicais como em áreas temperadas. Norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos e norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália, sudoeste da África e noroeste da Índia. Então nós temos aqui o Egito, mostrando que a temperatura no verão ela está baixa, ela sobe nos meses de maio, junho, julho, agosto, e em dezembro ela está bastante baixa. O índice pluviométrico, ou seja, quantidade de chuva, janeiro, fevereiro, março, depois maio, junho, e depois novembro e dezembro, é muito pouca chuva, né? Clima de montanhas, caracterizado pelo frio e pela presença de neves constantes. Fator altitude supera o fator latitude. Lembrando, a altitude em relação à linha do Equador, latitude em relação à linha do meridiano de Greenwich, tá? Não está restrito a uma zona climática, pois é associada às grandes altitudes das cadeias montanhosas. Aí eu coloquei as maiores cadeias montanhosas aí. Andes, que se estende ao longo da costa oeste da América do Sul. Himalaia, que está no sudeste asiático, nos territórios da China, incluindo Tibete, Índia, Paquistão, Butão e Nepal. Cadeia dos Alpes é a mais alta e mais extensa, que se encontra inteiramente na Europa, até o sudeste da França e Mônaco. E Montanhas Rochosas, que está localizada na América do Norte. Então nós temos aí Equador, é o clima de montanha. Vocês podem observar que a temperatura ela oscila muito pouco, ela diminui aí nos meses de março e abril, mas
ela é constante no decorrer do ano. Agora, o índice pluviométrico já é bem menos chuvas, quantidade de chuva no mês de julho, né? Agosto um pouquinho mais, mas chove mais em janeiro, fevereiro, março, abril, maio já diminui, outubro, novembro, dezembro também já diminui um pouco. Clima semiárido caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas o ano todo, ou seja, baixa amplitude térmica. É clima de transição, as chuvas são escassas e mal distribuídas durante o ano. É encontrado tanto em regiões tropicais, sertão do Nordeste brasileiro, como em áreas temperadas, Patagônia na Argentina. Então nós temos aí no Brasil, né, Ceará, Quixeramobim, 5 do Ceará. Nós temos aí a temperatura média, ela oscila pouco também, a temperatura alta constante, então ela é maior nos meses de junho, julho, e aí aumenta até o mês de dezembro. E o índice pluviométrico também, janeiro e abril, nós temos a maior quantidade de chuva. Julho, outubro, novembro, não tem chuva nenhuma, praticamente, né? Clima subtropical, típico das áreas de transição do clima tropical para o clima temperado. Clima de transição, apresenta chuvas bem distribuídas, aumento da amplitude térmica e estações do ano mais definidas. Que ocorre no sul do Brasil. Nós temos aí Porto Alegre, que é capital do Rio Grande do Sul. Nós temos aí oscilação de temperatura bastante grande, né? Janeiro, temperatura mais alta. O mês que a temperatura está mais alta é mês de dezembro. E a temperatura que está mais baixa no mês entre maio e junho. E a pluviosidade, quantidade de chuvas, nós temos a maior quantidade de chuva no mês de fevereiro, no mês de outubro, menor quantidade de chuva no mês de setembro. Alterações climáticas. Por que acontecem as alterações climáticas? Aí nós falamos sobre efeito estufa, que é o aquecimento global, né? Nós temos aí a radiação solar, que é absorvida pela Terra e pelas águas na superfície terrestre. Então, nós temos aí 235 watts por metro quadrado, né? Quando falo watts por metro quadrado, é a potência recebida por unidade diária. Por exemplo, no topo da atmosfera terrestre, a radiação solar, aqui está 235 watts por metro quadrado. Então, vai diminuindo, chega aqui na superfície terrestre. A superfície terrestre oceânica, a temperatura média é 14 graus Celsius. Nós temos aqui a radiação térmica no espaço, 195 watts por metro quadrado. Radiação direta da superfície, 40 watts por metro quadrado. Então, o que acontece no efeito estufa? O aquecimento do planeta. Tá aqui. Os raios solares incidem sobre a superfície terrestre, como a ação antrópica, ou seja, a ação do ser humano, ela está intensa no nosso planeta. Então nós temos muitas construções, muitas pavimentações, menos incidência de absorção da radiação solar pela superfície terrestre, vegetações e águas superficiais, né? Então essa radiação solar, ela volta para a atmosfera, ocasionando o aquecimento do nosso planeta. Aí nós temos também, para agravar, a destruição da camada de ozônio. O ozônio, nós sabemos que é um gás que está a mais ou menos 30 km da superfície terrestre, está mostrando aqui, e é um gás que nos protege das radiações nocivas do Sol. A camada de ozônio é vital para a Terra, pois absorve grande parte da radiação ultravioleta. A destruição da camada de ozônio é provocada pelo gás clorofluorcarbono, ocasionando o buraco na camada de ozônio, que é maior nos polos, próximo aos polos, né? Polo Norte e Polo Sul. A solução é substituir o gás
clorofluorcarbono por outros gases que não provoquem danos ambientais. Então nós já temos aí os gases HCFC, é um nome bem extenso, que é hidroclorofluorcarboneto, tá? E temos também o gás HFC, que é hidrofluorcarboneto. Esses dois gases estão substituindo o CFC, o clorofluorcarbono. O Brasil se comprometeu em 2010, no Protocolo de Montreal, a substituir esse gás clorofluorcarbono, mas que ainda não ocorreu. Então, com a emissão, o planeta, não é só o Brasil, ainda emite muito gás clorofluorcarbono na atmosfera. Com isso, vai destruindo a camada de ozônio. Nós, vegetação, todos os animais, somos prejudicados seriamente. Aí nós temos o fator El Niño, e vou falar também do Laninho, né? El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais no Oceano Pacífico, na região do Equador, capaz de alterar os padrões de circulação do vento a nível mundial e, consequentemente, os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Aí o Laninha já é um fenômeno oceânico atmosférico com características opostas ao El Niño. É caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical. Esse fenômeno também altera o comportamento dos ventos e as climáticas em algumas regiões da Terra, mas a intensidade menor que El Niño. Então, são El Niño aquecimento, Laninha resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Lembrando que o Oceano Pacífico, em relação ao continente americano, está a oeste, né, do continente americano. A leste do continente americano nós temos o Oceano Atlântico, correto? Nós temos ainda outro agravante, que são as chuvas ácidas. Aí eu coloquei um esqueminha mostrando os receptores, né? Ou seja, vegetação natural, vegetação, solo, águas, e antropogênico, aqueles derivados das atividades humanas que ocorrem em ambientes naturais sem influência humana. Então, antropogênico aqui é construções, né? Ou seja, ação antrópica dos seres humanos, onde constrói cidades, fábricas, indústrias, pavimentação. Então, onde que ocorre a temperatura amena, onde nós temos vegetações e águas, seja oceânicas ou seja água doce, né? Então nós temos aqui essa área de depósito molhado, a área com depósito seco, a água da nuvem é poluída e precipita, ou seja, chove, né? As partículas poluentes na atmosfera e gases poluentes na atmosfera. O que acontece então com as chuvas ácidas? Os gases, todos os componentes tóxicos vão para a atmosfera, partículas, gases, né? Ficam na atmosfera e quando formam as nuvens, elas estão poluídas e precipitam em águas e podem ser corrosivas também, por isso chama chuvas ácidas. Aí destrói vegetações, machuca animais, fere pessoas, destrói, corrói construções, tudo isso daí é agravante. Nós temos ainda a inversão térmica, é um fenômeno atmosférico natural, é mais comum em centros urbanos industriais e lugares cercados por serras e montanhas. Se intensifica durante o inverno, assim o ar frio fica mais perto da superfície da camada superior, com maior temperatura, influenciando na movimentação. O ar frio fica retido nas regiões próximas à superfície terrestre, aumentando a poluição, assim fazendo uma camada de cor cinza. Quando o ar frio mais denso é impedido de circular por uma camada de ar quente, assim fazendo a temperatura sofrer alterações. Então, o que é inversão térmica? O ar frio fica próximo à superfície terrestre, o ar quente fica
acima do ar frio. Então, essa camada de ar frio impede que os poluentes dissipem na atmosfera. Olha que diferença. Ar quente, a poluição dissipa na atmosfera. Então, a inversão térmica faz com que os poluentes fiquem próximos à superfície terrestre. Poluentes retidos nas camadas mais perto da superfície provocam doenças respiratórias, irritação dos olhos, intoxicações. E para amenizar a quantidade de poluentes, usa-se biocombustíveis, fiscalizações de indústria e redução de queimadas, que ameniza, diminui bastante essa questão de poluição. Quando tem São Paulo acontece bastante isso, a inversão térmica, né? Principalmente no inverno. Aí, só para complementar o conhecimento de vocês, microclima urbano são variações em um determinado tipo de clima em áreas geográficas muito restritas, ou seja, áreas com algumas características diferentes das áreas vizinhas, como temperatura, índice de chuvas, circulação de ventos. São climas locais de lugares específicos que foram modificados em função de fatores produzidos pelo ser humano, como desmatamento, construção de rodovias e edifícios, poluição do ar, construção de represas, construção de pavimentos, rodovias. A industrialização e a urbanização desordenadas multiplicam as construções antrópicas. Lembrando que antrópicas é tudo que é feito pelo ser humano. E a produção de poluentes atmosféricos, capazes de reter mais calor na baixa atmosfera, aumentando, consequentemente, a temperatura média e a pluviosidade locais. Portanto, é especialmente por isso que a quase totalidade das grandes cidades apresenta sensação térmica mais quente, abafada e chuvosa que as áreas rurais vizinhas. Ok? Finalizando aí a quinta apostila. Lembrando a vocês, não esquecendo do livro didático, todo o conteúdo que nós estamos estudando, além da apostila e do material, nós temos o conteúdo no livro didático, que ajuda bastante se vocês tiverem um tempinho para darem uma olhada. Bons estudos, sucesso e até a próxima!